Começa agora Pessoas de Valor e, por incrível que pareça, a gente já está meia hora fazendo esse programa. Porque o bom do programa é quando a gente tem entrevistados especiais e a gente já começa a pilhar. Você vê que eu estou até falando acelerado? Por quê? Porque eu estou aqui na De Casa, num dos lugares mais maravilhosos que tem no espaço. Aqui na De Casa, você vem no canal 3471 e encontra ambientes incríveis. Um ambiente mais maravilhoso do que o outro. A De Casa é um dos lugares que sediam, né, a gente, porque quando a gente vai gravar o programa, a gente grava às vezes fora, até fora da cidade, mas quando a gente está aqui na De Casa, a gente se sente acolhido, porque realmente aqui é um lugar de acolhimento. E lembrando que Pessoas de Valor tem o apoio da De Casa, mas tem apoio da BRH, tem várias pessoas que participam desse programa para ele funcionar, Renise Gomes, Flávio Maneira, Roberto Debski e tantos outros. E aí depois desse merchandising todo e dessa meia hora de antecedência que a gente fez aqui o programa, já entreguei que a Renise está aqui, né, Renise? E aí assim, quem é que fez a gente ficar conversando meia hora antes de gravar o programa efetivamente? Quem é esse cara que provocou isso, Rê? Então, esse cara é uma pessoa super especial, né? É uma pessoa companheira que você conversa e já sente aquela sintonia que ele tem com a vida, com a música, com as crianças, com a escrita. E é engenheiro, é músico, é escritor, é maravilhoso. A gente está falando de Paulo Mauá. É um prazer imenso recebê-lo aqui com a gente. Eu que estou muito feliz, porque para mim não precisava nem começar o programa. Ali a gente já... Só deixar as câmeras ligadas. Só deixar as câmeras ligadas. Mas eu quero agradecer ao convite da Renise e ao prazer de rever. Trabalhamos juntos na época no Colégio Coração de Maria e saudoso colégio. Então, muito obrigado pelo convite. Adivinha onde que a gente se conheceu? Não vai adivinhar. Não tem como. É piada interna, gente. Olha, vamos lá, vamos apostar aí. Se você por acaso estiver assistindo isso nas redes sociais, deixa o comentário onde vocês acham que eles se conheceram. Vamos fazer uma enquete agora. Então não fala agora? Não, pode falar. Nas aulas de caiaque lá da ponta da praia. Fazendo caiaque, vida, tá vendo? Ele tem uma vida super ativa. E a gente já vai começar falando da importância dele, dos livros. Os meus meninos pequenos, a gente foi em lançamento de livro dele, porque ele escreve coisas maravilhosas para crianças e de forma inclusiva, né? E aí uma série de livros que ele faz envolvendo duas paixões dele, que são as crianças e a música. Então, eu queria que você me explicasse como que um engenheiro, né, tá ali com a música na alma e se envolve com todo esse trabalho das... Eu acho que eu fui, tenho certeza que eu fui ser engenheiro por falta de opção na época em que me formei. Eu fiz a USP, eu fiz uma senhora universidade, e além daquela universidade de pessoas, de ideias que você consegue conhecer o dia a dia, né? A arte de engenhar, de você elaborar uma coisa, de você planejar. E isso é muito latente nos meus textos, na minha programação, nas parcerias que eu faço com o ilustrador, com a editora, nos lançamentos, e é muito dentro do meu projeto de música. Eu, quando vou subir ao palco no Teatro Municipal, eu uso toda a minha arte de engenhar. Que música vai no repertório, que música que eu encerro o repertório, a hora que eu vou cativar o público, como é que eu vou transportar os cegos. Então, assim, eu uso a logística, eu uso tudo que eu aprendi na engenharia, né? Eu uso tanto no meu texto quanto na parte musical. Vou explicar para quem está nos ouvindo e não conhece o seu trabalho, como que é esse seu trabalho com os cegos? Então, eu tenho uma orquestra, chama Música Transformando Vidas, há 13 anos, né? É um trabalho que surgiu, eu queria, na verdade, trabalhar com as entidades aqui em Santos, como se fossem agentes multiplicadores de música. Procurei o clube a que eu pertencia, o Rotary Clube Santos Oeste, eu conto essa história sempre, até para os próprios companheiros e companheiras do clube, que eu montei um projeto tão elaborado que na hora que foi aprovado eu fui aclamado, mas até hoje eu não sei se eles não entenderam ou se eles entenderam tudo. E aí o Rotary começou a me ajudar nesse sentido, né? E a gente começou a trabalhar e deparamos com um cego no meio de pessoas que enxergavam.
esse cego me fez uma pergunta, qual era a minha experiência em ensinar música para pessoa com deficiência. Eu falei nenhuma, né, que eu acho que essa hora a transparência tem que transcender mesmo. Eu falei nenhuma, mas se você deixar a gente vai aprender junto. E aí o Silvio Gonzaga, que foi esse meu primeiro aluno, hoje ele é professor, hoje ele dá aula via Zoom para cegos no Brasil. Isso que eu ia falar, o Silvio é super conhecido, né? Muita gente conhece aqui de Santos, tal, do Lar, né? Quer dizer, tem toda uma referência, mas assim, hoje ele é uma referência, né, no país todo, né? Ele dá aula, até em clipe de música ele já apareceu. Então assim, ele dá aula para os outros cegos do Brasil todo, e ele aprendeu a fazer isso. E aí ele, através da Cegolândia, que eles se chamam disso, ele foi falando, tem um professor maluco que está ensinando música, não precisa saber de música e não precisa saber de braille. É só ir lá que ele tem um método. Esse método a gente foi lapidando, virou um mestrado em Portugal. Então fui defender o mestrado lá em Portugal com um método único e exclusivo dessa musicalização para pessoas com deficiência. Aí começa, entre a gente com síndrome de Down, entre a gente com autismo, a gente abre a porta e fala, vamos descobrir o que é para fazer. Hoje o projeto tem mais de 100 alunos, né? Na Baixada Santista em torno de 30 alunos, retornamos agora com algumas aulas presenciais, mas tem aula de segunda a sexta no Zoom. É que a música é extremamente inclusiva, né? Se a gente for pensar assim do ponto de vista conceitual do que é a música, né, independente, porque a gente fala das múltiplas inteligências, tal, quanto a música, porque eu também, né, sendo músico, né, também tenho a formação de música, eu vejo muito assim a matemática na música e vice-versa, quer dizer, às vezes a gente fala inteligência matemática, Gardner coloca, né, das múltiplas inteligências, e aí coloca assim, inteligência musical, inteligência matemática. Para mim é tudo muito próximo, porque, por exemplo, você solfejar e você realizar uma peça, tal, principalmente no caso quem toca em orquestra, tal, assim, se realizar uma peça do jeito que o compositor pensou, idealizou, é pura matemática, né? É métrica. É uma métrica. As notas têm duração, as notas têm intensidade, né, em termos de propriedade de som, mas o que eu acho que é mais bonito, Ari, na matemática da música, e essa é a combinação, é a emoção, é a interpretação. Então eu sempre considero isso, que nós do projeto, do ProMove, nós somos coautores da música. Paulo, e aí as pessoas estão nos assistindo e, nossa, eu queria me inscrever, como que eu faço, como que eu participo do Brownie? Esse projeto é aberto? Esse projeto é aberto para pessoas com deficiência. Ele é gratuito, qualquer aula é gratuita, né, seja através do Zoom, todo mundo pode assistir. A gente pode depois, eu passo para você colocar o link de acesso, não tem problema, ou procura a gente nas redes sociais, @Música Transformando Vidas no Instagram, e aí fala... Já está aparecendo no vídeo, inclusive está no GC. @Música Transformando Vidas ou ProMove e fala, eu gostaria de assistir uma aula, porque cada aula tem um link próprio, né? Mas o projeto é voltado para pessoas com deficiência visual. E aí, a outra pergunta que é muito importante, como participar? Às vezes você não quer aprender a tocar nada, mas você quer apoiar o projeto. E isso é importante, porque eu sou voluntário do projeto, a minha família, a Malu, as minhas meninas, nós sempre fomos voluntários no projeto, mas os professores precisam receber. Então, a gente precisa abrir os olhos para esses seres invisíveis que é o projeto. Eu acredito que seja interessante nesse projeto como pano de fundo, porque assim, às vezes a música é o catalisador de algo maior, que é um projeto social. Porque no momento que você trabalha com inclusão, aí você está incluindo através da música, mas você acaba incluindo socialmente, né, essas pessoas. Sim, porque essa pessoa, mais do que música, ela está trabalhando também a sua autoestima, por exemplo. Autoestima total, né? E uma coisa chamada cidadania. Né? Eu lembro uma vez que nós fomos convidados pelo grande amigo já falecido, Alcides Mesquita, né? Estudei com ele no colégio, Mesquitinha, que tenho saudades monstruosas desse cidadão, e ele convidou o projeto, nós éramos em 10 pessoas na época, para assistir um concerto da Sinfônica no Coliseu. E aí nós viabilizamos a van, levamos o pessoal, eles nunca tinham entrado num teatro para escutar uma orquestra. E um dos cegos virou para mim e falou assim, quando é que a gente vai subir nesse palco? Olha que legal. Aí eu falei, caramba,
quando é que a gente vai subir nesse palco? Hoje a gente já se apresentou Concha Acústica, Coliseu, Teatro Municipal, já tocamos em São Paulo. Então, assim, não tem barreira, não tem barreira. Mas eu aprendi com eles isso. Ele estava assistindo e estava se imaginando lá. E aí, a autoestima, eu subi no palco, a família dele veio. Claro. E é muito bacana, assim, eu já recebi, já aconteceu, você quando termina um evento desse, de teatro municipal, que até acabar, até a adrenalina abaixar, haja Rivotril, até você abaixar a adrenalina toda, me ligaram em casa. Olha, eu sou a pessoa, irmão do cego que tocou. Eu falei, ele se perdeu. Porque você sempre imagina alguma coisa trágica, preocupante. Não, eu estou ligando para agradecer que a minha família nunca tinha pisado num teatro. Então, assim, você nem imagina, não é só a autoestima de quem está no palco. A família do cego nunca tinha entrado num teatro. Então o negócio... Vida, né? Porque... desculpa, até me emocionei. Porque a deficiência, ela traz isso, né? Antigamente, se você pensar em séculos, elas ficavam trancadas em casa. Imagina que coisa mais absurda, né? E acaba que é isso, né? Ele é que leva a família para outros ambientes diferentes. Então, esse sentido de cidadania que a gente tem dentro do projeto, de acolhimento, acolhida, né? Um dos pilares é a acolhida. Bateu na porta a gente quer que isso seja espalhado, que eles não sejam invisíveis. E isso para nós é fundamental. Essa coisa da música, ela acaba sendo, independente da questão agora do deficiente, né? E aí a gente está falando do deficiente visual, a música traz também muita integração, né? Para determinadas faixas etárias, eu diria até fundamental, né? Eu acho que a música ela é um santo remédio, né? Seja para a pessoa se externar, seja para a pessoa ouvir, né? A música é um elo entre o mundo real e a sua imaginação, como a leitura é. Eu acho que está muito associado. Eu, como escrevo ouvindo música, né? Eu estou fazendo duas coisas, para mim, maravilhosas simultaneamente. A música, ela tem esse poder mesmo, e aí é uma coisa assim, junto com a pintura, né? Você pinta também? Não, é que junto... Não faço isso. Toda vez que eu vou numa escola... Você ainda não pinta? Não vou. Não, eu tenho limite, Renise, eu tenho limite. E as crianças perguntam, você que ilustrou? Eu falei, não, o tio não ilustrou, o tio só escreve. Mas eu acho assim, junto com a pintura, a música é a única linguagem universal. Sim. Você não precisa fazer um curso. Se eu estiver andando no metrô de São Paulo e tiver uma pessoa tocando, eu vou ouvir. Sim. E vou entender. Sim. Eu não vou analisar, criticar, eu vou entender. Sim. Se eu estiver em Salzburgo, na terra do Mozart, e começar a escutar uma música lá na esquina, eu vou entender. Sim, é uma linguagem universal, né? Até para as pessoas com Alzheimer. A minha mãe teve Alzheimer há muitos anos e se diz que as músicas, principalmente as músicas que ela conhecia, eles trazem momentos de lucidez. Então a gente gravava no pendrive as músicas que ela gostava, colocava e a música fazia essa... A música é uma coisa... tem um livro do Oliver Sacks, né? Aqui vai a dica agora, tem um livro de Oliver Sacks que ele trata sobre a música dentro da pessoa, né? E a música, ela é uma coisa bem inexplicável mesmo, como o cérebro, muitas coisas não são. Sim. Porque ela mexe com um lado da pessoa, joga a pessoa em reminiscência, você escuta aquela música e fala, nossa, eu já escutei essa música em algum lugar. É que a gente poderia aqui ficar falando só, por exemplo, sobre musicoterapia, né? Que, psiquiatras que trabalham com tratamento utilizando música, né? Então, assim, é realmente um universo muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo muito rápido e a gente volta... Por sinal, né, não vou nem chamar um intervalo, vou chamar uma pausa, porque como a gente está falando de música, então agora pausa, porque pausa também faz parte da música, tá bom? A gente volta em 1 minuto. Até já. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual
online com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo e nós apoiamos para que você chegue lá. Eu começo a fazer a parte de música com 8 anos, né? Me formo no conservatório, mas desde essa época, 8 para 10 anos, eu já escrevia. Os concursos de redação que tinha na escola, que hoje é produção textual. Ele é um gêniozinho, Renise, é que ele não vai admitir, mas você vê, o cara já ganhou prêmio logo na infância e tal, né? Não, mas... E aí eu gostava de escrever. Tava aprendendo a solfejar, fazer aqueles bona, sabe, umas coisas assim e tal, ele já tava compondo o concerto, pelo amor de Deus. Não, menos. E aí eu gostava muito de escrever, mas eu gostava muito de ler. E aí vai essa dica para quem quer e gosta de escrever. Não existe uma escrita boa ou excelente sem leitura. Precisamos ler cada vez mais, né? Você quando lê, você não lê com os outros, você lê para você, egoisticamente, porque é uma coisa sua ali, né? E tive uma sorte monstruosa no colégio, eu estudei no Colégio Santista. Tive um professor chamado Alfredo Cordella, que se estiver vendo aqui, ele sabe... Assiste o nosso programa, já esteve no programa e assiste o nosso programa. Agora ele está viajando, né? Ele vai ver lá online, porque ele está viajando aí pela América Latina, está fazendo umas excursões por conta da Ecofelicidade, mas com certeza ele vai assistir. Eu sou fã, ele sabe disso, já declarei, já pulei no colo dele, assim, já se encontrou em eventos juntos, eu palestrando, ele também. E o Cordella me apresentou George Orwell. O Cordella me apresentou coisas que na época não eram acessíveis, né? Esse tipo de leitura sempre me fascinou. Agora vejam só, queria fazer um parênteses, não só para fazer essa homenagem ao Cordella, mas para ver a importância de um professor, né? Porque às vezes você fica assim, eu tive um professor de história ou um professor de matemática e tal. Por causa de um professor, às vezes não é nem daquela disciplina, a gente acaba se apaixonando por áreas, né? Ele foi uma pessoa que eu guardo de coração pela pessoa que é, mas que me apresentou textos diferentes. E aí eu continuei escrevendo, trabalhando. Fui dar aula por mais de 10 anos e comecei a fazer alguns laboratórios de escrita. E num dos laboratórios de escrita eu escrevi um conto, chama até Coisas de Criança, e eu saí do meu normal e escrevi um conto para criança. Quando você faz um laboratório de escrita, você apresenta para outras pessoas e todo mundo elogia, fala mal, ou fala mal não, faz uma crítica construtiva, né? Ou não construtiva, porque às vezes a pessoa não gostou. Mas você tem que saber escutar, saber entender. E tinha uma editora, uma dona de uma editora do interior que estava nesse dia. Quando terminou a oficina, ela veio para mim e falou assim: "Você é professor?" Falei, sou. De jovens, né? Falei, sim. O seu jeito de escrever para criança e jovem é muito forte. Trabalhe isso. E ficou aquilo na minha cabeça. E isso foi em 2011. E eu fiquei com aquela ideia. Fui fazer 2 cursos em São Paulo de como escrever literatura infanto-juvenil. Aí você sai da sua cidade, vai para São Paulo e escuta, conhece outros escritores, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer Ricardo Ramos Filho, que hoje é o atual presidente da União Brasileira de Escritores, na qual eu sou vice-presidente da União Brasileira de Escritores, convidado por ele. Ele era o meu professor naquele curso, e aí ele fala, não, isso aqui não está assim, muda o personagem, então você vai... E aí eu comecei a me aprimorar, comecei a ler bastante coisa de literatura infanto-juvenil, passando por Monteiro Lobato, passando por Maurice Druon, O Menino do Dedo Verde, que é o meu livro de cabeceira. Eu acho aquele livro é atemporal, foi escrito na década de 50, até hoje ele é muito contundente, ele é muito inclusivo, né? E muito díspare, né? Um pai que é dono de uma fábrica de armamento e um menino que onde ele encosta o menino floresce. Eu acho isso
isso Eu reli há pouco tempo. é genial, é muito, até hoje, simbólico. Mas fala e o seu primeiro livro, os livros que você, os personagens que você coloca. Eu queria fazer e mandei para uma editora um conto de um menino e um conto de uma menina. Não tinha nada a ver a história. E eu torcendo pro conto do menino. Eu sou um menino. Eu queria contar. Aí o editor falou assim, eu gostei do... Mas esse conto da menina... E aí eu devo isso à minha esposa, às minhas filhas, do mundo feminino que eu tenho em casa e do meu feminino, né? É a Beatriz, essa personagem. E aí a Beatriz, que era uma aluna que eu tinha no colégio, e a primeira palavra que ela falou foi Paulo, lá no colégio que a gente se conheceu, e eu personifiquei a Beatriz nessa personagem. Então foi o Circo Panapaná, que foi o primeiro, depois foi a Orquestra Panapaná, que aí eu lido um pouco, eu queria falar sobre música e usar o Beethoven, então eu usei um pouco da deficiência do Beethoven em brincadeiras de uma menininha, porque aí o personagem te ajuda a não ser criticado como autor, porque uma criança ela é cruel, ela pode falar qualquer coisa. Sim. E ela fala umas coisas, parece você é surdo, então a menina. E aí depois veio o Castelo Panapaná, baseado em Game of Thrones, aquela é o meu maior romance juvenil, vamos dizer assim, tem 132 páginas, mas no Castelo Panapaná eu já ponho um personagem com autismo. Como eu fiz o mestrado em comunicação acessível, e aí eu conversei com profissionais sobre autismo, o personagem é autista e ele é o herói da história. Porque só ele, através do autismo, é que consegue descobrir como é que se entra no labirinto, como é que se arranca a espada da pedra, como se fosse um rei Arthur. Né? Então, e eu falei, nossa, isso eu consigo fazer frutos. No espaço sideral Panapaná, a mesma Beatriz se perde, vai parar numa sala de aula com planetas e o problema da sala de aula que, né? E aí eu me baseava muito na minha escola, os planetas ridicularizam Plutão, porque ele é um planeta anão, desconsiderado, e o buraco negro. Então, óbvio, você tem que ler, tem que conversar com pessoas, porque o lugar de fala é muito importante, né? E você vira referência para essas pessoas também, né? Porque a gente está falando uma faixa etária que, de repente, assim, aquilo lá que eles estão lendo também vão ser, como você falou do Cortella, de repente você vai ser o Cortella dessas pessoas, né? Eu adoraria das pessoas, e a gente estava comentando isso em off, pô, professor Paulo, eu lembro que você falava isso, e eu fecho o ciclo do Panapaná, que todos são Panapanás, com a tribo que eu lancei agora na Bienal, que a mesma personagem Beatriz, ela cai dentro, ela se perde, na verdade, numa excursão que ela está fazendo na Amazônia, e ela é acolhida pelo Curupira, né? Por um menino que tem os pés invertidos. E aí tudo isso é tratado, mas ninguém ridiculariza você com esse pé, né? Não, porque esse pé justamente que é o Curupira, dá a impressão que eu estou indo e quando eu estou voltando para ninguém achar a nossa aldeia. E aí eu desfilei, li muito, falei com muito indigenista, falei com Krenak, Ailton Krenak, conversei com ele, mostrei a obra, falei com o Benedito Preza, que é um indigenista da PUC de São Paulo, e mandava as coisas para eles olharem. Paulo, não é tribo, é aldeia. Eu falei, então eu vou deixar que é tribo, porque quem escreveu foi um homem branco. Eu vou deixar, não vou mudar, eu vou colocar que é tribo, porque foi... E dentro do texto a Beatriz fala, então eu não... A personagem fala, então eu não posso chamar isso aqui de tribo? Não, você tem que chamar de aldeia indígena. Falou, então tem que avisar o autor do livro, entendeu? E aí eu aproveito... eu aproveito para fazer esse tipo de colocação, porque são os verdadeiros donos dessa terra. Sim. E nós, né, homens brancos, né, tratamos a revelia isso, né? Isso o livro o tempo todo trata. Só que aí eu passeio pela lenda do Tamanduá, né, que é uma coisa fascinante. Então, ela quando encontra o Tamanduá no meio da selva, vem a história de como que aquele ser meio montado às pressas, né, e o mito indígena
conta isso, o porquê da lua, da noite, né? Do dia. Então, não faz spoiler. O pessoal já está começando a mandar mensagem aqui, ó, para a transmissão online. Mas, gente, olha só, vocês estão reparando que no primeiro bloco a gente falou de música, no segundo de literatura, e por incrível que pareça tem uma coisa comum nos dois blocos, o brilho no olhar. Paulo, para a gente fechar Pessoas de Valor, e aí eu vou pedir para que você deixe a sua mensagem final, a cultura, a arte, esse brilho nos olhos, dá uma vida diferente para as pessoas? Eu acho que é engraçado porque a gente lida com a cultura como se fosse uma coisa supérflua, né? E eu acho que ela é uma superflua, na verdade é isso. Porque eu não consigo me ver sem ler, sem escrever, sem ouvir música, né? E eu acho que é a cereja do bolo, né? E eu posso falar isso porque eu saí da engenharia para cair dentro da cultura, mergulhar dentro da cultura. Então eu acho que a gente tem que valorizar, né? Qualquer cultura. Você em casa, quando seu filho escrever, quando a sua filha tocar, né? Prestigie, aplauda, incentive, né? Porque o mundo já é tão... cobram tanto da gente, cerceiam tantas coisas, eu acho assim... Se for para a cultura, como para o esporte, né? Eu acho assim, tem coisas que não são métricas e que são essenciais na vida. Eu acho que isso é a mensagem que eu dou. Eu só acho que esse programa, eu não sou de tão valor assim, gente. Eu que quero agradecer. Assistindo até agora não concorda, ponto. E eu também não, a Renise também não. Então estamos aqui babando. Então a opinião do Paulo nesse caso não vale nada, né? A opinião dos telespectadores e a gente que seleciona, porque afinal a seleção para entrar no programa aqui, depois que a gente entendeu que o nome do programa é Pessoas de Valor, a gente só traz pessoas muito especiais para cá, não é isso, Renise? É isso mesmo, foi um programa maravilhoso, né? A gente veio, a música é vida, né? A gente não consegue nem perguntar, né? Porque ele vai ficar falando aqui, a gente fala assim, vamos fazer um Pessoas de Valor especial de final de ano de 3 horas de duração com Paulo Mauá, pronto. Vamos solicitar isso para a direção da TV, pronto. Muito obrigado, Paulo, pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho, né? Não tenho o que falar, né? Tenho vocês no meu coração, rever você ali foi muito bom, né? E Renise, de águas, né? De águas passadas. Quero agradecer essa oportunidade de estar passando essas informações todas aí. E nesse bate-papo, não é informação, nós estamos conversando. E aí só fica uma questão, né? Que tem gente perguntando assim, tá, mas aonde que eu encontro esses livros? Tem algum site, algum endereço que a gente possa colocar aqui no vídeo? Ou pelas redes sociais? Como que a gente consegue, por exemplo... Na rede social, escrever Paulo Mauá Livros, vão aparecer vários sites que fazem venda, desde estante virtual... Tem cursos também, né? Eu faço coaching de escrita, eu faço... o curso para escrita e... Se uma pessoa me procura, que nem 2 moças a gente conseguiu trabalhar e elas lançaram um livro na Bienal junto comigo. A gente conseguiu um espaço na Bienal, né? Se quiser informação sobre a UBE, União Brasileira de Escritores, nós estamos trazendo a UBE itinerante em março aqui para Santos, vai ter um evento aqui em Santos, num espaço que eu não posso ainda falar qual é. Não pode. Mas assim... Ele já começou a fazer spoiler dos livros, já começaram a escrever mensagem aqui para mim. Mas @paulo.mauá no Instagram, ou @livros Paulo Mauá, ou @promove, qualquer lugar, Facebook, me acha que eu respondo. Foi a época que a gente ia ficar digitando, né? Agora você vai lá no Google Áudio e tal, e tá tudo certo. Tecnologia para isso. Rê, obrigado por mais um programa incrível. A gente tá chegando no final do ano, né? E nessa época de presentear, tal, a gente fica pensando, né? Poxa, é muito legal, e a gente falou aqui de cultura agora na mensagem final do Paulo, a gente tem que pensar o seguinte, que tipo de formação que a gente quer dar para os nossos filhos e principalmente, né, até que ponto a gente pensa na inteligência emocional, na expressão, né, dos nossos filhos como todo, e a música e a literatura tem bastante a ver com isso, tá bom? Fica com a programação da Santa Cecília TV, a gente se encontra com certeza na semana que vem com mais um Pessoas de Valor, tá bom? Até lá!